Com apenas duas câmeras, uma bancada de madeira bem simples e um microfone de lapela como esse daqui, entrava no ar pela primeira vez no dia 31 de maio de 1970, a primeira estação de televisão aberta da capital do estado. Era a TV Cultura, Canal 6 de Florianópolis. Infelizmente, claro, essas imagens já se perderam com o tempo, né? Mas era o início de uma grande trajetória de sucesso que está completando agora 50 anos e que teve a participação de várias figuras da comunicação do nosso estado. Foi não apenas um marco na comunicação de Santa Catarina, mas um capítulo importante da própria história política, administrativa e cultural de Santa Catarina. Por vários motivos. Primeiro que era a capital. E a capital se ressentia de uma emissora de televisão, uma vez que Blumenau, com a TV Coligadas, foi a pioneira em 1969. E, além disso, sofria de outro problema. Florianópolis e região sul toda para a região de Santa Catarina, dependiam das repetidoras da TV Piratini de Porto Alegre, principalmente. Aconteceu assim, eu era comentarista da Rádio Guarujá. E o Fernando Linhares da Silva era comentarista da Rádio Diário da Manhã, que eram as duas principais emissoras da capital. Ele recebeu uma ligação da diretoria da TV Cultura, que não tinha ido para o ar ainda, estavam em organização, dizendo: eu quero formar um departamento de esportes, etc. Eu queria que você viesse aqui conversar. Ele foi lá e conversou. E percebeu que sozinho ele não ia conseguir levar. Aí disse: eu tenho que trazer alguém. Não, você pode convidar alguém. Agora, traz um cara novo, um cara diferente. Aí ele me telefonou um dia, 6h30 da manhã, a gente se encontrou debaixo da figueira, na Praça 15, e começamos a conversar e viemos na TV Cultura. Sem a gente esperar, eles levaram a gente no morro. Chegou lá, ligaram a câmera daqui, daí o diretor era o Hélio Kestner Silva, diretor artístico, e aí disse assim: vamos fazer um teste, vamos vocês dois lá para o estúdio. Como ele fazia esporte e eu também, ficou muito fácil para nós. Nós gravamos 7, 8 minutos, como se fosse um noticiário esportivo, sem ter nada escrito, improviso. E aí, quando acabou, a diretoria toda veio e disse assim: não, vamos assinar o contrato, pega uma caneta aí, fomos aprovados na hora. Muitas dificuldades técnicas, você imagina que nessa época não havia videotape, não tinha digital, nem se cogitava dessas conquistas da tecnologia. Era na base do filme negativo mudo. Aí, curiosamente, na segunda-feira, entrou no ar Caráter Experimental. E quem botou a TV no ar? Eu. 8 horas da noite eu entrei. Parece que eu estou vendo como se fosse agora. Senhoras e senhores, boa noite. Está no ar a Rádio e Televisão Cultura S.A., autorizada devidamente pelo governo federal a operar em caráter experimental. A partir de agora, vamos assistir o primeiro programa da série Informe Científico, um filme cedido pela Embaixada Americana. Estou no ar. A iniciativa de instalar uma estação de TV em Florianópolis foi do comerciante Darcy Lopes, um visionário que conseguiu reunir um grande grupo de 178 acionistas para montar a emissora, que alcançaria um grande sucesso de audiência, com metade da programação retransmitindo a TV Tupi Nacional e a outra metade com vários programas locais. Mais tarde, o Dr. Mário Gonzaga Petrelli, fundador do Grupo ND em Santa Catarina, também se tornou acionista da TV Cultura. Sempre defendendo o regionalismo e defendendo uma coisa muito importante. Antes da liberdade de imprensa, a liberdade do cidadão. E aí, o Dr. Mário foi um homem fantástico também, né? Depois ele mesmo negociou com o Delor Freitas, empresário de Criciúma, em 83. E aí nasce a RCA-TV, que é a emissora da Eldorado de Criciúma, Bandeirantes, São Paulo, a programação, e vai embora, até chegar na Record. Eu, como menino da periferia, que eu morava em Barreiros, e acompanhei a inauguração da TV Cultura, e logo depois fui convidado para trabalhar. Era o começo da explosão da televisão em Florianópolis, né? Eu comecei assim, não tinha teleprompter, não tinha VT, e era tudo ao vivo. O radialista Fenelon Damiani marcou época como o primeiro apresentador da TV Cultura. Primeiro apresentador da televisão Cultura, noticiarista.
E por incrível que pareça, o Roberto Alves já estava na televisão e quem fez o primeiro programa de esporte na televisão fui eu, porque houve um contratempo e o Roberto não pôde subir, ficou, e a estreia do programa fui eu que apresentei o Telesporte, um programa esportivo. Né? E a minha vida na televisão sempre foi eu e o Roberto. Histórias não faltam para relembrar o auge da TV Cultura em Florianópolis. Primeira cobertura ao vivo do Carnaval de Florianópolis. Roberto Alves é que dividia comigo as responsabilidades pelo trabalho de reportagem. Bonacígio era o grande apresentador, ele foi como que comandou. Cobertura como a tragédia do avião da Trem Brasil, foi a grande cobertura, foi feita na época pela TV Cultura. As enchentes de Santa Catarina também. Então, há muitos momentos de presença efetiva nas atividades comunitárias, nas atividades culturais aqui da capital. O que a televisão precisava era de um eletricista, então eu vim nessa função. E logo em seguida já comecei também fazendo a parte de retransmissora. Então eu fazia as duas coisas, fazia uma parte elétrica aqui nas transmissões da empresa, que era a Missa do Galo, esse baile do Clube 12 de Agosto que tinha, toda essa parte tinha que fazer uma estrutura de iluminação muito grande, porque antigamente as câmeras para funcionar, para ter uma qualidade, elas precisavam de 15, 20 mil watts de potência. Era uma loucura, então precisava de um eletricista só para isso. Eu subi para fazer o noticiário das 7 horas, a gente subia de Toyota, não demorou, Fenelon, falta 10 minutos para começar o noticiário. Não tem problema. Fui direto para o camarim e comecei a procurar a gravata e não encontrava a minha gravata. Apresentador, todo mundo só tinha, aquela opção era televisão cultura. Vou fazer um jornal sem gravata. Eu corri para o camarim, fui na toalete, passei a mão no papel higiênico, cor-de-rosa, e fiz um nó, fiz aquela gravata, aquilo tudo. No outro dia, quando eu cheguei na televisão, então, o Roberto chegou e disse: o Darcy Lopes quer falar contigo. Fui na sala do Darcy. Nunca mais use essa gravata. Eu digo: não, pode deixar, pode deixar. Depois de muitos anos que eu disse para ele: Darcy, aquilo era de papel higiênico, Darcy. Em 1975, por aí, o sinal da Coligadas da Globo que não era bom. Chovia, dava vento sul, já tinha problema. E o sinal da TV Cultura era muito forte, era muito bom. Me aparece em Florianópolis um cidadão chamado Walter Clark, que era o diretor-geral da Globo, e tendo como auxiliar o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Ele veio falar comigo, ele queria conhecer a TV Cultura. E eu sabia quem era ele, Walter Clark, famoso, casado com a Ilka Soares, atriz de cinema e tal. E aí ele queria saber qual era o mote da vinda dele aqui. É que Santa Catarina era o único estado do Brasil que a Globo não ganhava Tupi. Ele ofereceu ao nosso presidente, Darcy Lopes, um homem fantástico, leal, a programação da Globo. Romperia com a Coligadas, passaria para a Globo e nós saímos da Tupi. O Darcy agradeceu, ficou muito sensibilizado, mas recusou. Eu comecei com uma mesa, um telefone e 2 câmeras. Assim que eu comecei na TV Cultura. E pela primeira vez na televisão de Santa Catarina, a gente começou a botar o povo no ar. As pessoas humildes, as pessoas mais simples, as pessoas da periferia, não... Era meio que proibido botar no ar. O telespectador se identificava com quem estava no vídeo. E o programa estourou. Chegou ao ponto de ganhar da RBS. E um dos programas mais famosos da TV Cultura lá nos anos 70 chamava-se Calouros dos Seis. Era um programa de auditório, né? Aqui, por exemplo, ficava a plateia e aqui na frente do palco o apresentador Oscar Berendt, que era uma celebridade na época, né? Ele que trazia os moradores, as moradoras para se apresentarem aqui, nesse palco. E era uma verdadeira festa para os telespectadores. Enchia de gente para cantar lá, né? Boa tarde. E daí me inscrevi também e fui. A dona Marilda, hoje com 65 anos, adora lembrar do tempo em que se apresentava no programa aos 15 anos de idade. Ele chamava a gente assim, todo alegre, sorridente. Ele é muito simpático, Oscar Berendt, é muito legal. E mandava o pessoal já começar a tocar, que chamava pelo nome, a gente ia, cantava.
E agora vem aí a Marilda Caetano de Mendonça. Mas tudo passa, tudo passará. E era uma alegria pra gente, né? A gente ia meio que assim, no começo eu ficava muito assim, meio tímida, meio envergonhada, né? Mas depois pronto. Quando se entrega um coração. Já na época da RCE-TV, a rede de comunicações Eldorado, nos anos 80, um fato repercutiu em todo o Brasil e em várias TVs do mundo inteiro. Um policial militar com 5 armas invadiu o estúdio do programa Terceiro Tempo, apresentado por Roberto Alves. O programa de hoje... Inconformado com algumas coisas dentro da Polícia Militar, com o governo do Estado, ele foi lá com a arma em punho e dentro do programa comandado pelo Roberto Alves, com a participação do Miguel Livramento, ele fez uma série de exigências, depois acabou sendo preso, mas e ali a TV Cultura também que teve uma cobertura nacional e até internacional. E aí ficamos 32 minutos tentando convencer. O Miguel tentou falar com ele não aceitou, o Hélio tentou falar, ele não aceitou. Aí eu digo, pô, chegou a minha vez, né? Agora eu vou ter que... E aí você me disse, Silvio, posso falar contigo? Ele assim, pô, não, senhor. E me conheci, ele respeitou, foi a minha sorte, né? Aí eu disse, vamos conversar, eu quero dizer para ti que eu estou contigo, hein? Eu acho que tens toda a razão do que tu está fazendo. Ele queria alguém que passasse para o lado dele, entendesse o que ele queria, para poder dar o recado dele. E eu sento aqui no meu lado e tal, ele veio, sentou no meu lado. E aí eu pedi para ele, põe a arma no chão, faz favor. Então ele botou a arma no chão. Aí eu comecei agora, o que eu vou fazer? Alguém tem que vir aqui, né? Aí eu disse para ele assim, tu é Havaí ou Figueirense? E ele, não gosto de futebol. Mas samba tu gosta, escola de samba. Copa Lorde ou Protegido? Também não. Bom, aí eu digo, agora ficou ruim. E aí ele disse, mas ô Silvio, o que tu queres? Eu disse, não, esse governador vagabundo, era isso que ele queria. Vagabundo, mentiroso, e não sei o quê, e tal, papai, e tal. E aí, 32 minutos, alguém me avisa, chega o comandante do batalhão dele, o chefe dele. Quando ele abriu a porta, o Silvio estava de costas assim, eu disse, ô Silvio, o comandante quer falar contigo, nós vamos conversar com o comandante, vamos bater um papo com o comandante, vamos resolver isso aí. Aí ele assim, quem? Eu disse, o comandante. Ele chegou para frente assim, olhou o revólver no chão. O Uriarte entrou e deu um pulo em cima dele e meteu o revólver aqui. Essa cena correu o mundo todo, né? O Uriarte aqui dizendo, solta! 50 anos se passaram e a primeira emissora de TV de Florianópolis acumulou histórias. Jornalistas se tornaram referência em todo o estado e no país. Eu acho que a TV Cultura foi fundamental para a comunicação no Brasil e Santa Catarina, especialmente no sul do Brasil, porque nós formamos muitos profissionais. Começamos, Sônia Bride saiu da TV Cultura, não era nem de vídeo, era da redação. Miriam Dutra, que hoje mora na Europa, saiu dali. Nós temos muita gente formada ali. É o glamour de você pertencer à televisão. Televisão naquela época, amigo, era algo fantástico. Era algo que tu não dá para comparar com hoje. Naquela época, bom, só tinha TV Cultura. Até 79 só tinha TV Cultura. Depois que veio a RBS, do grupo lá do Rio Grande do Sul. E aí, nesse período que estava a TV Cultura sozinha, ela... tudo que acontecia aqui era novo. Você não era como hoje que você tem uma noção do que é televisão. Nessa época não era só ela que existia e tudo acontecia aqui na TV Cultura, né? A TV Cultura, ela foi um marco para Florianópolis despertar tanto em nível cultural quanto na autoestima do florianopolitano. Nessa década de final dos anos 60, a musicalidade, o teatro, artes plásticas, tudo estava em evidência em Florianópolis, mas em torno de uma elite. Era a elite que praticava as artes. Com a televisão deu uma ênfase a essa produção artística tão grande. Salim Miguel,
e tantos outros escritores, Sérgio da Costa Ramos, tudo isso aí deu tanta ênfase que Florianópolis começou a criar uma autoestima e a valorizar-se nas artes, na sua produção, nos nomes quem é que esperava que Vitor Meirelles era o autor do grande quadro A Missa. O tempo renovou a tecnologia e toda a estrutura física da antiga TV Cultura, hoje Record News Santa Catarina, com uma programação que continua atendendo a população não só de Florianópolis, como de todo o estado, com qualidade digital de som e imagem e com a mesma preocupação, trazer a notícia mais perto das pessoas. A TV Cultura foi sempre o olho de Santa Catarina a serviço da verdade, da boa informação e da justiça no estado.